Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também pela vida de cada inscrito aqui do canal, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a vida dos seus familiares. Então, vamos lá para esta receitinha maravilhosa, gente. Biscoito de polvilho. Vou estar passando aqui para vocês a receitinha. Gente, pensa numa beleza que fica, numa delícia. Servir ele quentinho com aquele cafezinho e leite. Nossa, fica maravilhoso. Então, vamos lá. Aqui nessa vasilha aqui, eu coloquei 500 gramas de polvilho doce. Mas você pode usar o azedo. Em seguida, né, eu coloquei 200 ml de óleo, tá? Misturei bastante aí, gente, bem misturadinho. E coloquei o leite, tá? 200 ml de leite em temperatura ambiente. E fui misturando, gente, aí bastante. Pode misturar, desmanchar essas bolinhas, né, que a tapioca forma. E pode misturar aí bastante, gente, não tem dó não. Mistura aí, demorou um pouquinho aí, mas deu certo. Aí coloquei aí mais um pouquinho de leite. Uma observação, você vai colocando os ingredientes aos poucos, tá? Não despeja tudo não. O que eu despejei aí rápido aí foi só o óleo. O óleo eu coloquei ele logo, né? Porque ele não ia umedecer a massa. Eu coloquei o óleo. E o leite eu fui colocando aos poucos e fui misturando aí a massa, tá? Aí coloquei o sal é a gosto, tá bom? A água eu coloquei 200 ml de água quente, gente. Pode colocar água para ferver, tá? E vai misturando aí, ó, pra escaldar. Esses biscoitinhos aí que eu fiz... com essa receita aí, ele é assim mesmo, com esses ingredientes. Agora tem um outro que você coloca o leite e o óleo, né, para ferver e escalda. Esse daí não, eu coloquei o óleo em temperatura ambiente, né, o leite também, só fervi a água, tá? Só a água que foi fervida e o sal é a gosto. Então, tem gente que gosta com um pouquinho de mais de sal, tem gente que gosta de menos. Então, não tem a quantidade de sal não, tá, gente? Você vai colocando sal e vai lá saborizando, né, a massa pra ver se tá a gosto, né, de cada um. Aí, aqui misturei tudo. Não deu pra misturar mais com a colher, porque a massa fica muito pesada, né? A minha mão estava aí bem esterilizada. E coloquei mão na massa, gente, aí... amassando bem aí, misturar bem aí essa massa aí, ó. Ela fica um pouquinho pesada, mas tá certo. Aí o leite eu coloquei, você vai colocando aos pouquinhos, tá? Não é pra massa ficar mole demais não, tá? Se você aumentar a quantidade de massa, você tem que aumentar a quantidade de ingrediente. Aí você vai colocando aos poucos. Aí, ó, depois que eu misturei, né? Coloquei um ovo, gente, só um ovo. Eu poderia ter colocado mais um ovo para a massa ficar um pouquinho mais mole. Mas aí nessa receita eu coloquei só um. Eu queria os biscoitinhos aí, do jeito que ele ficou, do jeito que eu queria mesmo. A massa tinha que ficar assim mesmo. Mas se você quiser ele um pouquinho mais mole, você coloca mais um ovo. Ou então vai aumentando aí, igual eu coloquei o leite. Vai colocando aos pouquinhos e vai vendo como a massa vai ficando, tá? Então, minha massa ficou assim, ó, gente. Ela fica bem homogênea, mas ela fica um pouquinho assim, nem muito mole, nem muito dura. Assim, ela ficou num ponto muito bom. Então, vamos amassando aí essa massa bem, misturando bastante. Então, vamos lá, gente.
Agora, gente, chegou o momento de modelar os nossos biscoitos. Eu usei essa vasilha aí, né? Coloquei uma sacolinha e agora eu vou despejar a massa dentro desta sacolinha. Gente, se vocês tiverem um saquinho mais grosso, aqueles que fica de pontinha, é bem melhor, tá? Essa sacolinha aí que eu usei, ela é muito fininha. Deu um pouquinho de trabalho, mas deu para modelar, né? Os biscoitos não precisa ficar perfeitinho, bem retinho não, tá? Eles podem ficar um pouquinho mais torto, puxar um pouquinho para um lado, não tem problema não. Aí eu usei essa sacolinha aí, deu um trabalhinho, gente, para modelar os biscoitos, mas vai dar certo. Então vamos lá colocando a massa aí. Ao ponto dela, ela ficou assim, ó. Se você quiser ela um pouquinho mais mole, você aumenta, né? Ou no ovo, ou aumenta um pouquinho do leite, gente. Mas tenham muito cuidado, que é para a massa não ficar muito mole demais, tá? Porque senão quando colocar lá os biscoitinhos, eles esparramam demais. Nesse ponto ele ficou muito bom. O meu problema foi só a sacolinha, gente. Deu muito trabalho, viu? Para modelar os biscoitos. Mas deu certo para fazer. Eu furei aí um buraquinho, gente. Improvisei aqui esse saquinho aqui, mas vai dar certo. Então vamos lá. Gente, aqui eu já comecei a colocar, foi com a colher, gente. O saquinho não deu muito certo, não. Pensa no trabalho que deu com aquela sacolinha, ela é muito fininha. Mas deu pra fazer umas 2 forminhas, né, com ela. Aí eu resolvi colocar com a colher aqui mesmo. Mas deu certo também. Então vamos lá, gente, para essa receitinha aqui maravilhosa. E já já eu volto com vocês com o resultado. Então vamos lá, gente, adiantei aqui mais um pouco para terminar logo os biscoitos. E aqui eu resolvi terminar de finalizar a massa. Eu peguei, né, um saquinho de aquele de açúcar, né, coloquei o açúcar na vasilha e lavei ele e coloquei o biscoito aqui, gente. O biscoito não, coloquei a massa aqui nesse saquinho aqui de açúcar pra gente terminar os nossos biscoitos. Aí, nesse caso aí, eu fiz, né, os risquinhos mais fininhos, gente. Fiz o biscoitinho bem mais fininho. Então, vamos aqui modelar os nossos biscoitinhos. Ficaram uma delícia aí, ó. Fiz bem fininho mesmo. Ficou um pouquinho diferente. E já já eu mostro pra vocês o resultado, tá? Já já eu volto com vocês. Azul? Não, azul tá bom. Antes da outra forma aqui, ó. O biscoito, ó, delícia. Esse daqui eu fiz mais fininho, tipo os palitinhos, gente. Deixa eu colocar aqui que tá muito quente. E vou colocar a última forma aqui, ó. Terminar de assar. Ó, que beleza. Vou tomar
café amanhã de manhã. Mas vocês podem tomar à tarde também, gente. Ele fica bem sequinho. Ó. Gente, tá muito bom. Eu fiz eles assim, ó. Também, tipo um palitinho. Tá quente. Tá uma delícia. Muito bom. Quentinho. Vou cobrir aqui com pano, um paninho de prato para não ficar suado. E já eu volto com vocês para finalizar o vídeo. Então, finalizamos aqui por hoje, gente, nossos biscoitinhos. Vou deixar isso aqui mais clarinho, eles estão bem sequinhos, ó. Delícia, gente. Ó. Muito bom. Então, nossos biscoitinhos ficaram assim, ó, bem sequinhos. Ficaram uma delícia. E a gente pode fazer ele também assim, né, palitinho, temperadinho, eu acredito que fica muito bom. Ó, ó, ficou bem sequinho. Muito bom. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E a nossa receitinha vai estar lá, gente, no nosso canal, tá? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.